me amou, tudo de graça me perdoou, dos meus trilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Olá, amados, saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixo aqui meu abraço à nossa amada Igreja Presbiteriana da Chácara Guarujá e a todos vocês que estão nos ouvindo, nos vendo. Também que Deus continue abençoando as vossas vidas e de seus familiares. Estamos mais uma vez aqui para transmitir a palavra de Deus, o recado de Deus ao seu coração. Mas antes nós faremos uma oração e depois nós estaremos fazendo aqui o nosso estudo, a nossa mensagem na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus, querido e bondoso, maravilhoso Pai, nós queremos agradecer a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas e muito obrigado porque Tu és o Deus da nossa salvação. Agradecemos a Ti pela força, pelo renovo, pelo sustento, pelo livramento. Também, meu Pai, nesse momento queremos colocar os enfermos da nossa igreja, também os nossos familiares, a nossa parentela, nossos amigos diante de Ti, que têm sofrido, Senhor, com enfermidades, também com essa pandemia que tanto nos assola, mas que o Senhor esteja nos livrando de todo este mal e cuidando desses nossos irmãos enfermos. Ilumine a nossa mente para que possamos compreender a Tua Santa Palavra, não só compreender, mas colocar em prática no nosso dia a dia. Em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Então vamos fazer a leitura do nosso texto, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13 somente. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém. Paulo aqui, ele vem nos ensinar que Deus, ele pode nos capacitar a vencer as tentações, as provações, se nós permanecermos fiéis à sua palavra. Nós vemos dentro do contexto que Paulo, ele está falando, terminando aqui o assunto, diante do assunto que ele já iniciou, usando até o povo do Antigo Testamento como exemplo negativo, aonde Deus abençoou, aonde Deus cuidou, aonde Deus protegeu da vida daquele povo, Deus derramando as suas bênçãos, e o texto nos diz que, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então diz aqui que eles foram reprovados diante das provações, diante das lutas que eles estavam passando, e assim o texto continua a partir do versículo 6, que eles foram idólatras, que eles foram murmuradores, blasfemadores e se envolvendo com várias outras coisas, a incredulidade, então não passando no teste, não passando pela prova que estava acontecendo sobre a vida deles. E a palavra de Deus, então, usa aqui, nesse contexto, este exemplo para nos ensinar que se nós permanecermos fiéis à palavra de Deus, Deus ele vai conceder o fortalecimento para mim e para a sua vida, para suportarmos as provações que temos passados. Por isso que eu quero tratar em cima do tema, se fortalecendo nas provações. Porque aqui nós vemos que alguns foram aprovados. Deus não se agradou da maioria deles, mas aqueles que Deus se agradou é porque eles permaneceram fiéis e aprenderam dentro da aprovação, se fortalecendo e se apegando na palavra do Senhor. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui no versículo, no nosso versículo, diz:
não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então ele vai falar aqui sobre as provações. Então nós não estamos isentos de provações. Nós vamos passar pelas provações. E as provações, na minha e na sua vida, ela de fato é um fato. Acontece. Então o texto diz que essas provações que vêm sobre a minha e a sua vida, diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, e ele vai dizer que de sorte que a possais suportar. Então nós podemos passar por essas provações e Deus, ele vai nos sustentar. Deus permite que sejamos provados porque ele sabe que nós podemos suportar. Então se ele está permitindo provação na minha e na sua vida, no povo de Deus, é porque ele sabe que nós temos forças para suportar, e essa força nós sabemos que é somente nele, nos apegando nele, buscando a ele e confiando somente nele. A palavra tentação aqui, ela vem da palavra no grego peirasmo, que dá a ideia melhor, que chega mais perto de teste ou prova. Então, a tradução seria aqui melhor para a nossa vida, é que não vos sobreveio provação. Provação que não fosse humana. Fazendo uma diferença entre tentação e provação. A tentação é algo que é colocado no nosso caminho para nos fazer pecar, enquanto a provação é algo que Deus permite em nossa vida para que nos purificar, nos moldar e nos fortalecer. Essa é a diferença. Então, quando Paulo diz aqui que não vos sobreveio provação, que não possamos suportar, ele está dizendo testes, provas nas nossas vidas. Como o povo aqui passou por provas e eles foram reprovados, assim também nós passamos por provas. E estamos passando por uma grande prova no mundo inteiro. A situação que nós estamos passando na pandemia é uma prova. Somos provados no nosso emocional, somos provados na nossa vida espiritual, somos provados na nossa vida física, nós somos provados se de fato nós confiamos em Deus, que nós estamos sendo sustentados por esse Deus, que todas as áreas das nossas vidas estão nas mãos deste Deus. Então a provação são situações que acontecem na minha e na sua vida com esse intuito. Deus permite essas provas para que ele venha nos purificar, nos moldar e principalmente nos fortalecer. Esse momento, irmãos, não é um momento de se esfriar espiritualmente. Se nós estamos sendo provados, a aprovação vem para nos fortalecer e não para nos enfraquecer. Nós muitas vezes ouvimos que as pessoas estão se esfriando porque não estão tendo uma reunião presencial, ou estão se esfriando porque não têm tido mais contato físico com as pessoas, mas a palavra de Deus diz que as tentações vêm para nos fortalecer. E é nesse intuito aqui que nós podemos aprender nesse texto, que nesse momento é o momento de nós nos fortalecermos cada vez mais e aprendermos, ao sairmos dessa pandemia, mais fortes, mais humanos, mais fortalecidos espiritualmente e também se interessando mais pelas coisas de Deus e servindo a esse Deus com todo amor, com toda fé, com toda lealdade, testemunhando e proclamando desse amor de Deus. Em vez de fazermos como este povo que estava murmurando, estava blasfemando, que possamos diante das provas dar glória a Deus. Diante das provas, dizer que Deus está cuidando das nossas vidas e que diante das provas, Deus ele vai nos capacitar a vencermos essa situação, mas que seja um momento de fortalecimento e não de enfraquecimento. E como é que nós vamos nos fortalecer, irmãos? Orando a Deus. Como nós vamos nos fortalecendo? Lendo a palavra de Deus, tirando tempo para meditar, ouvindo uma boa música, ouvindo as mensagens da palavra de Deus, procurando encher o nosso pensamento e a nossa cabeça com as coisas lá do alto. Pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto. E nessa aprovação nós devemos nos fortalecer para que quando voltarmos, possamos voltar de uma maneira mais firme, mais forte, sabendo que no Senhor nenhum trabalho é em vão. Então as provas vêm com esse objetivo. O versículo continua dizendo que
não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Na segunda parte diz, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentado além das vossas forças. Aqui está dizendo que o Deus fiel conhece o nosso limite. Estamos passando por lutas, estamos passando por provas, e nessas provações que vêm no intuito de nos purificar, de nos fortalecer, Deus, ele conhece a minha vida e conhece a sua vida. Diz que esse Deus fiel está me observando, que esse Deus fiel está observando a sua vida, que esse Deus fiel está olhando para você, e que ele mesmo diz que não vai permitir que sejais tentado além das vossas forças, porque ele conhece o meu limite, e aonde eu paro, Deus continua, porque ele sabe da minha vida e ele sabe da sua também. Não seremos provados jamais além das vossas forças. Se Deus tem permitido as provações, se Deus tem permitido essa situação, porque ele sabe e conhece o meu e o seu limite, e é aonde nós devemos nos agarrar. Fazer como o apóstolo Paulo, quando ele orou a Deus, quando ele estava passando por aquela prova, dizendo o espinho na carne, que estava trazendo grande sofrimento na sua vida. Diz que ele orou por 3 vezes. E diz que a resposta de Deus depois diz, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nesses momentos de lutas, nos momentos de fraquezas, nos momentos que nós entendemos que nós somos limitados, que dependemos de Deus, é aí que nós estamos nos fortalecendo, é aí que nós estamos nos abastecendo, é aí que nós estamos crescendo, é aí que nós estamos amadurecendo, entendendo que nós somos limitados, que nós dependemos uns dos outros e principalmente do nosso Deus. Deus, ele é fiel. E ele já falou isso já no início da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios. Ele já falou sobre a fidelidade de Deus. Ele apenas está ratificando ao longo da primeira carta essa fidelidade de Deus. Nas ações de graça, no versículo 9 do primeiro capítulo, ele vai dizer, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel. Deus te chamou, e ele te chamou para ter comunhão com o seu Filho. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, é ele que cuida da nossa vida, e é ele que sabe o nosso limite, e por isso que nós devemos constantemente colocar nossas vidas diante das provas que nós estamos passando e pedir para que Deus venha nos fortalecer, e não somente nos fortalecer, mas dizer para Deus, Deus, o que eu devo aprender nessa provação que eu estou passando? Qual é o intuito dessa prova? E não questionar, e não ser motivo ou justificação para que você venha se enfraquecer, para que você venha desanimar. Mas não, que seja motivo para que você saia mais forte, mais firme, mais fervoroso, e principalmente é certo que o Senhor está com você e cuidando da sua vida. Também em Hebreus capítulo 11, falando dentro da galeria dos heróis da fé, cita que Sara, no versículo 11, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Deus fez a promessa a Sara. Ela era estéril, ela ainda era avançada de idade, mas Deus disse que ela ia ter um filho. Ela tinha 90 anos e Deus prometeu, e a sua promessa se cumpriu, porque Deus é fiel. E Deus pode reverter qualquer situação, qualquer provação da nossa vida. E eu quero finalizar aqui com um outro ensinamento aqui dentro do nosso texto, que diz que Deus é fiel e Ele conhece as nossas limitações, mas Ele diz aqui que não vamos ser tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a aprovação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar, se fortalecendo nas provas, consciente do livramento divino. Ele, o nosso Deus, pode usar a própria situação para nos dar livramento. Ele diz, pelo contrário, essa provação que você está passando, eu vou usar ela como instrumento. Eu vou usar como instrumento para fortalecer a sua vida. Eu vou usar como instrumento para glorificar o meu nome. Eu vou usar essa provação para te prover
o escape, aquilo que você está necessitando e aquilo que você está precisando. Deus, ele pode te livrar tanto da prova, como ele pode te livrar na prova. Aqui no texto, Paulo não está dizendo que Deus te livrará da prova, mas Deus, ele vai te livrar aonde? Na provação. E na provação ele vai prover o escape para a sua vida. Nós podemos usar aqui vários exemplos. Temos exemplos, o exemplo dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles foram jogados na fornalha e ele em nenhum momento se prostraram diante da estátua, em nenhum momento eles se desanimaram, em nenhum momento eles perderam a confiança em Deus. Pelo contrário, eles usaram a provação que eles estavam passando para se fortalecer, para testemunhar de Deus e até mesmo disse: se o nosso Deus quiser nos livrar da tua mão, ó Nabucodonosor, fique sabendo que nós não vamos nos prostrar diante da tua estátua, porque o Deus que nós conhecemos, ele tem tanto poder para livrar a nossa vida da fornalha, como também da sua mão. Então o que eles fizeram? Eles se fortaleceram. Independente se eles iam ser jogados ou não, eles estavam fortes diante da provação. Eles usaram aquela provação para glorificar o nome de Deus. E o texto diz que Deus permitiu que eles fossem jogados na fornalha e diz que tinha um quarto homem, uma teofania, uma aparição da pessoa, da divindade, da pessoa de Deus ali, dando a ele o escape, livrando eles dentro da fornalha de fogo. O próprio Daniel também. Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. E na provação que ele estava passando, Deus também o fortaleceu, ele continuou a sua vida de oração e Deus fechou a boca dos leões e Deus livrou ele lá dentro da provação que ele estava passando. Pedro, ele foi preso. Deus não livrou ele da prisão, mas foi lá na prisão que Deus abriu as portas e diz que abriu um portão grande, automaticamente com o seu poder, e diz que Pedro passou e foi livre ali daquela prisão. É assim que Deus faz conosco. O que esses 3 episódios têm em comum? Deus os livrou ali na provação, não livrou da provação. E nós vemos que eles têm em comum aqui que eles depositaram fé, confiança e se fortaleceram nesse momento que eles estavam passando. Deus os livrou. E Deus, meus amados irmãos, sempre provê uma saída para a provação. Quando ele diz aqui no texto que, pelo contrário, juntamente com a provação, usando a provação, vos proverá livramento, a palavra livramento aqui, ela dá a ideia de um escape, de uma saída. É como aquela expressão, uma luz no fim do túnel. E nós sabemos que a nossa luz é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que direciona a nossa vida, é Ele que vai prover o livramento para nós. Mas podemos ver que dentro das provações que esse personagem que eu citei, nenhum deles, vemos aqui que eles foram impedidos de acontecer algo na vida deles. Deus não os livrou da provação, mas Deus livrou na provação. E se acontecesse ao contrário, mesmo assim, eles não deixariam de testemunhar como eles testemunharam da sua fé, da sua confiança e do fortalecimento que eles tinham na pessoa do seu Deus. Que nós, diante dessa provação que nós estamos passando, ou das provações que sobrevêm sobre as nossas vidas, possamos nos fortalecer, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Usar a provação ao nosso favor, dizendo: Deus pode me livrar. Deus pode trazer o escape sobre a minha vida. Deus, Ele pode me fortalecer. Mas eu vou continuar firme, forte e confiante no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, querido e bondoso Pai, muito obrigado pela Tua palavra que aqui fala conosco, dizendo que em meias provações o Senhor usa como instrumento para fortalecer a nossa vida, para nos purificar e também para testemunhar e glorificar do Teu nome.
Que as provações não sejam motivos para desânimo, não sejam motivos para enfraquecimento, mas que sejam motivos para glorificar o Teu nome e também para que saiamos mais fortes, mais crentes e mais fervorosos. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.